Olha, nos últimos dias as taxas de renda fixa passaram a decolar. O próprio Tesouro IPCA+, que há meses já estava oferecendo mais do que 6% acima da inflação, agora está quase batendo o patamar de 7% ao ano acima da inflação. E existem outros ativos em renda fixa nesse momento com taxas ainda maiores. Só que você, investidor, tem que saber comparar essas taxas, né? Por exemplo, aqui a gente tem um CDB que está oferecendo 14% ao ano de taxa. Lembrando que o CDB tem imposto de renda que tem que ser descontado. Por outro lado, aqui tem a LCI oferecendo 11,18% ao ano, que aí é tudo isento de imposto de renda. Sei que muitos investidores ficam na dúvida, né? Qual dos dois é melhor? CDB, ou LCI, LCA, outro ativo de renda fixa? Qual paga mais? Ou dando um passo para trás? Como saber quais ativos de renda fixa escolher? É tudo isso aqui que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você gostar desse tema, gostar desse vídeo, deixa o dedo no like. Enquanto eu passo a bola pro Filipão seguir aqui a condução. Primeira coisa que a gente tem que entender é por que essas taxas estão tão altas nesse momento. Quando é que as oportunidades do mercado de renda fixa começam a surgir? Afinal de contas, a gente tá falando de renda fixa pagando mais de 14% ao ano aqui. Aí quando a gente vai olhar para as taxas do começo desse ano, de 2024, elas eram bem menores do que isso. O Tesouro pré-fixado estava pagando menos de 10, 9,8%. E eu sei que nesse momento muita gente vai dizer: ah, Felipe, essa é fácil. A renda fixa tá pagando mais porque a Selic voltou a subir. E apesar dessa resposta estar parcialmente correta, ela na verdade é muito superficial. Para todo mundo sair da mesma página, a taxa Selic é a taxa mãe de juros no Brasil. Quando ela sobe, o custo de crédito no Brasil sobe junto. Todo mundo que pega dinheiro emprestado vai precisar pagar mais caro pelos juros desse dinheiro. Por isso que a renda fixa também sobe. Afinal de contas, a renda fixa é você emprestando dinheiro para alguém que vai te pagar os juros. Esses juros ficam mais caros. Então, essa Selic atual mais alta explica um pouco desses juros mais altos na renda fixa. Agora, o que é que explica isso daqui? Quando a Selic, em agosto de 2022, estava ainda maior do que a que está hoje, ela estava em 13,75. E naquela época, os títulos de Tesouro IPCA+, pagavam menos que 6% acima da inflação. Olha ali a seta mostrando, IPCA mais 5,79. Por que então, com a Selic agora mais baixa do que naquela época, a gente vê o Tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 6,7. Ora, então não é só a taxa Selic que manda nessa história aqui. É aqui que a gente encontra a principal razão para as taxas da renda fixa subirem. E a explicação vem da famosa curva de juros futuro do mercado financeiro, que é basicamente a precificação dos agentes do mercado financeiro dizendo quanto é que eles acham que a taxa Selic vai valer daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3. E todo esse panorama está explicado nesse gráfico. Na linha azul, a gente vê a curva de juros futuro no começo desse ano de 2024, mostrando que o mercado esperava que a Selic fosse cair, chegando perto de 9,5% lá em 2026. Só que agora, em outubro de 2024, a curva de juros se inverteu. O mercado, na verdade, está esperando que a Selic vá bater perto de 13 em 2026. Ou seja, toda a expectativa mudou e toda a precificação de títulos do mercado mudou. E é por isso que você vai no mercado nesse momento e vê coisas assim: Tesouro pré-fixado pagando 12,7, Tesouro IPCA mais 6,7. Aí você desce um pouco mais, vai para outros títulos bancários. Tem CDB pagando 15,2, CDB pagando IPCA mais 8,7. Então é Selic mais baixa, mais renda fixa pagando mais. A próxima pergunta que fica é: por que isso mudou tanto? E aí tudo começa aqui, ó. Mês após mês, o governo bate recordes de arrecadação de impostos no país. Isso aconteceu em setembro, em agosto, em julho, em junho, em todos os meses desse ano. Só que mesmo com a arrecadação fiscal alta, o Brasil ainda gasta mais do que arrecada. Por isso que o déficit fiscal só em setembro foi de mais de 6,5 bilhões de dólares. E em agosto ele foi de 21 bilhões de reais. Incertezas, riscos, fiscal do Brasil que não se organiza. As taxas da renda fixa, na verdade, são um composto da percepção de risco que os investidores no mercado têm sobre o Brasil. E é isso que muitas vezes deixa o investidor, pessoa física comum, você que está me assistindo, muitas vezes na dúvida de como é que ele deve investir. Seja ele mais conservador, que gosta mais de renda fixa, afinal a renda fixa muda o tempo inteiro, seja ele mais agressivo. Afinal de contas, agora o mercado de ações pode estar barato nesse momento. Quais são as oportunidades mais baratas? Por isso que aqui no Clube do Valor a gente costuma seguir estratégias sistemáticas para tomar decisão de investimentos, para nunca ter dúvida de qual ativo a gente deve comprar, qual ativo a gente deve vender. E ainda assim ter resultados muito relevantes como esse, de uma carteira muito conservadora, só com renda fixa, e que ainda assim bateu por uma diferença muito boa, tanto o CDI quanto o Ibovespa. E isso também acontece para investidores um pouco mais arrojados, que têm carteiras um pouco mais agressivas e que aí sim bateram com ainda mais distância o CDI e o Ibovespa. São estratégias assim que a gente utiliza para investir mais de 2,5 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e gestão. E hoje eu quero te abrir uma oportunidade de conhecer como é que a gente faz isso de forma 100% gratuita. Através de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas, a gente vai olhar para o teu caso específico.
para a tua carteira de investimentos de forma individual. E aí analisar como é que a nossa forma de investir pode ajudar você a investir melhor. Se você quer participar de um encontro como esse, eu te convido a fazer a leitura do QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo. E de novo, como é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada para perder. Beleza, explicado esse contexto, agora vamos para uma parte mais técnica. Quem é que rende mais, a LCI ou o CDB que a gente mostrou no começo do vídeo? Que afinal de contas, a principal diferença de um CDB para um LCI é que o CDB paga imposto de renda e a LCI não. E aí, para entender essa principal diferença do imposto de renda, a gente precisa analisar de forma temporal. Afinal de contas, um CDB ou uma renda fixa como um tesouro direto da vida, ele tem alíquotas de imposto de renda diferentes a depender do tempo que você passou naquele investimento. Então, se você ficou até 6 meses investido no CDB, você vai pagar 22,5% sobre o lucro naquela aplicação. E aí isso vai baixando até que quando você passa mais de 2 anos, que são 720 dias, você paga apenas, entre aspas, 15% do teu lucro de imposto de renda. Então vamos construir juntos aqui uma tabela bem simples para comparar essa LCI e esse CDB. O CDB e o LCI aqui são taxas aleatórias que eu peguei no mercado, uma do Banco Voiter e outra ali do Banco Inter. Vamos só replicar essas taxas aqui. Então vamos colocar aqui 14,05 e para LCI 11,18. Qual é o primeiro insight que a gente tem aqui? Se você conseguir uma rentabilidade de 11,18% numa LCI para qualquer prazo, você vai ter exatamente essa rentabilidade independente do prazo ali do teu ativo. Agora, no CDB é diferente. Nos 6 primeiros meses do teu CDB, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Então vamos até colocar isso aqui do lado, colocar uma coluna aqui, chamar isso aqui de imposto de renda. Para 6 meses você tem 22,5%. Já para 1 ano você tem 20% e depois de 2 anos você tem 15%. Ou seja, um CDB de 6 meses vai ser a rentabilidade do CDB vezes 1 menos o imposto de renda que você vai pagar. Ou seja, esse CDB aqui de 14%, num prazo de 6 meses, ele teria uma rentabilidade menor do que a LCI. E aí a gente segue. Se a gente estiver falando da comparação para um período de 1 ano, a gente vai perceber que o CDB já começa a ter uma rentabilidade maior do que o da LCI, 11,24%. E aí, se eu parto para o prazo de 2 anos, então, eu percebo que o CDB vai a quase 12% mesmo descontando imposto de renda, também superando a LCI. Então, essa conta aqui, ela é muito de caso a caso. Você precisa comparar quais são os prazos do ativo que você está comparando. E é por isso que no mercado existe uma métrica chamada Gross Up, que é a última coluna que eu deixei aqui no vídeo, onde você vai encontrar uma taxa de um CDB equivalente a uma LCI que você está analisando. Para isso, você vai dividir a rentabilidade da LCI de 11,18 por uma métrica de 1 menos o imposto de renda do prazo daquele CDB. Então, para um CDB de 6 meses ser equivalente a essa taxa de LCI aqui, a gente precisaria de um CDB de 14,43%. Já para o prazo de 1 ano, essa LCI é equivalente a um CDB de 13,98%. E para o prazo de 2 anos, essa LCI equivale a um CDB de 13,15%. Então, beleza, isso aqui é bem operacional para você saber converter uma taxa. E o que já fica claro aqui é que ativos sem renda fixa, na grande maioria das vezes, quando se fala de LCI e LCA, eles são mais vantajosos quando o prazo é mais curto mesmo. Agora, será que só essa comparação de rentabilidade vai te ajudar a escolher o ativo certo de renda fixa para investir? E a resposta é não. Aqui no Clube do Valor a gente segue alguns princípios de renda fixa para escolher quais são os melhores. E a primeira coisa é baseada nesse princípio aqui que o Benjamin Graham, um dos investidores mais icônicos da história do mundo, trouxe no seu livro chamado Security Analysis, onde ele fala: a seleção de renda fixa é primariamente uma arte de negar. É um processo de exclusão e rejeição, muito mais do que de procura e de aceitação. O que o Ben Graham tentou dizer aqui é que, sabendo que o risco da renda fixa é alguém deixar de te pagar, é algum banco falir, uma empresa falir e você perder todo o teu capital, a tua seleção de ativos precisa dizer mais não do que sim. E é por isso que dentro das mais de 150 pessoas que trabalham no Clube do Valor, a gente tem todo um time reservado somente para olhar para o mercado de renda fixa. E quando se fala de ativos bancários como CDB e LCI, os critérios que nos ajudam a escolher quais são mais seguros para investir ou não estão aqui na tela para vocês. Primeiro, os bancos precisam ter um índice de Basileia superior a 11%. Isso mostra que o balanço dele está saudável. Depois, um índice de imobilização inferior a 50%. Ele precisa ter tido lucro em pelo menos metade dos últimos 4 exercícios. E a razão de alavancagem precisa ser superior a 3%. São critérios quantitativos que nos ajudam a dizer sim ou não, muito claramente para um ativo. Isso nos ajuda a chegar numa lista de emissão bancária, que analisa justamente todas essas métricas que a gente falou e faz um check dizendo se o banco está ok ou se, em alguns casos, ele está não ok para investir. No caso do Banco
Voiter, que a gente citou aqui nesse vídeo, por exemplo, ele não passa atualmente na nossa análise de crédito. Já o Banco Inter, nesse momento, sim, esse passa na nossa análise. E aí você percebe que depois de desenhar critérios claros, não restam dúvida de qual ativo você deve comprar ou qual você deve vender. Lembrando que se você quiser ter acesso a um pouco de todas as nossas estratégias sistemáticas aqui do Clube do Valor, inclusive a de renda fixa, a consultoria gratuita segue em convite aberto para você, com o link na descrição do vídeo. Agora, para entender como ficar preparado na hora que a bolsa de valores começar a subir, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, a gente contou tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.